Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra Sonhos, expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida em 17 de março de 2016, na cidade de Porto Velho, Rondônia, na Federação Espírita de Rondônia. Boa noite para todos. A doutrina espírita nos informa que o homem, e quando falo homem estou dizendo o ser humano, é formado basicamente de duas partes. Uma parte física, mortal, o nosso corpo material, que todos nós bem conhecemos, e uma segunda parte em nós, que é a parte espiritual. Uma parte que, no dizer do Espiritismo, irá sobreviver à vida no corpo e, portanto, continuar a existir mesmo depois da morte. Segundo o Espiritismo, é nessa parte espiritual de nós que reside o verdadeiro eu, a vontade, o querer, a inteligência, enquanto o corpo é apenas um mero instrumento sem nenhuma característica de inteligência ou de querer. Tudo estaria colocado nessa parte espiritual que nós poderíamos chamar de espírito. É lógico que, segundo também o que a doutrina espírita nos coloca, apesar do querer e da vontade estar no corpo espiritual, o corpo físico acaba promovendo algum tipo de influência no próprio espírito em função do quê? Em função do fato de que as características orgânicas nossas podem interferir no nosso pensamento, no nosso querer, na nossa vontade. Quem conhece alguém com TPM vai entender o que eu estou dizendo. Ou seja, as condições hormonais que esse corpo está podem interferir no nosso comportamento. Então, embora a vontade esteja no espírito, uma pessoa com dor, uma pessoa com dengue, uma pessoa com depressão, uma pessoa com uma série de fenômenos orgânicos, e falo depressão como fenômeno orgânico em função da alteração que ela produz nas taxas hormonais de serotonina e de outras substâncias como a dopamina, etc. e tal. Então acaba tendo uma característica orgânica, e essas características orgânicas, sim, elas podem, de alguma forma, interferir na questão espiritual. Mas, em todo caso, é nessa parte espiritual que, de sobremaneira, reside o ser humano, reside o eu. A verdadeira personalidade nossa está aqui. E nos conta o Espiritismo que, ao contrário do que a gente às vezes acaba imaginando, o espírito ele não está preso no corpo físico, ele não está enclausurado no corpo, ele não é cativo, ele não é um prisioneiro do corpo físico esperando pela morte para que ele consiga se libertar para ter a sua liberdade. Não. Fala-nos o Espiritismo que, de uma forma ou de outra, esse espírito, ele pode ter, de alguma forma, uma razoável liberdade em relação à vida no corpo. Mesmo vivendo a vida orgânica, o espírito goza de uma razoável liberdade durante a existência, até que chegue, então, a chamada morte, que é a ruptura definitiva dos laços que vinculam o espírito ao corpo, devolvendo, então, o espírito
de volta para a sua vida primitiva, a sua vida natural, o seu estado natural de existência, que seria a vida no mundo espiritual. Mas nessas condições de deslocamento transitório, de liberdade parcial do espírito, nós encontraríamos vários fenômenos que dizem respeito a essa característica de expansão, de libertação, de desprendimento do espírito em relação ao corpo físico. Mas existe um fenômeno em particular que é o que a gente mais destaca quando se fala sobre essa liberdade do corpo físico em relação ao espiritual, que é exatamente os nossos momentos de sono. O que seria o sono no conceito da doutrina espírita? O sono seria um período no qual o espírito, percebendo o cansaço, notando a sua dificuldade de manter-se em estado de vigília, ele entra num torpor e então o corpo cansado entra num processo de relaxamento e a pessoa então dorme. A pessoa dorme. E o que é que acontece na hora em que nós dormimos? Fala-nos o Espiritismo que quando nós experimentamos o sono, basicamente duas coisas podem acontecer. Primeira dessas coisas, o espírito pode, nessas circunstâncias, dormir junto com o corpo. Parece estranho, mas é verdade. Segundo a doutrina espírita, quando você está muito cansado, quando você está muito ligado às coisas materiais, quando nós estamos com uma vida muito ligada à questão da matéria, é bastante razoável que na hora em que a gente deita para dormir, a gente dorme fisicamente e o espírito também, nesse período em que a gente está com o corpo descansando, o espírito dorme também. Dorme os dois juntos. E a gente fica ali, dormindo os dois, estamos cansados, estressados, dorme. E quando acorda, acorda junto. Isso é um fenômeno bastante comum. Mas existe uma segunda situação. É a situação na qual o espírito fica em vigília. O espírito não dorme. Ao invés de dormir, o espírito fica ativo. O corpo dormiu, mas o espírito continua ligado no 220. O sujeito viveu durante o dia muita coisa, ele está cansado, e vai descansar, e quando dorme, apenas o corpo dorme, e então o espírito em vigília vai viver uma série de experiências. Nessas experiências do espírito em vigília, nós damos o nome de sonho. Eu sonhei, foi um monte de coisa. Eu tive um monte de sonho. E o que fala o Espiritismo sobre esses sonhos? O que seriam os sonhos na linguagem da doutrina espírita? Eu não quero que ninguém pense que a gente vai fazer interpretação de sonho para ganhar no jogo do bicho amanhã. Não é isso, não. É o fenômeno técnico. O que é que o Espiritismo conta do fenômeno técnico do que seja os sonhos? Para a doutrina espírita, os sonhos são de 4 naturezas distintas. 4. A primeira natureza dos sonhos que nós temos seria os sonhos, a gente poderia até dizer que são 2 naturezas básicas, para ficar até mais didático. Uma natureza e outra natureza. A primeira natureza seriam os sonhos espirituais.
E a segunda natureza seriam os sonhos mentais. Existem sonhos espirituais e sonhos mentais. Os sonhos espirituais se subdividem em 3 tipos. 3 tipos de sonhos espirituais, mais os sonhos mentais, 4. Os sonhos espirituais são, primeiro, os sonhos referentes ao passado. Nós sonhamos coisas referentes ao nosso passado. Fulano dorme e se vê numa carruagem, cercado de lacaios, e ele dando ordens. Ou então se vê vestido de padre, andando por um calabouço, determinando quem é que vai ser torturado ou não. Outros se enxergam em campos de batalha, vestindo roupas antigas da época, e se percebem nessas situações do já acontecido. E nesses sonhos do chamado passado, é comum as pessoas dizerem assim: eu sonhei comigo no passado, mas eu não tinha o rosto que eu tenho agora. Eu tinha uma outra cara, mas eu sabia que era eu. Como é que o Espiritismo interpreta este fenômeno? Diz a doutrina espírita que nesses sonhos referentes ao passado, é razoável que a gente considere que esses sonhos digam respeito à nossa própria história, em que nós sonhamos e nos enxergamos em determinadas experiências de outras existências que já teríamos vivido e que, portanto, estão armazenadas na nossa memória. Por que elas aparecem? Por que elas vêm? Elas vêm, segundo o Espiritismo, basicamente por 2 razões. Primeira das razões é porque a gente mexeu em alguma coisa e, em função dessa mexida que a gente teve, acionou alguma memória que estava lá e a gente acabou sonhando com uma história do passado. E uma segunda situação são os casos de sonhos do passado que se repetem. A pessoa sonha sistematicamente com a mesma coisa. Eu costumo sonhar que eu estou num local e eu vou ser enterrado. E as pessoas me botam no caixão, e aí eu começo a gritar que eu estou vivo, e ninguém me ouve, e aí eles tampam o caixão e me enterram. E eu vejo o meu corpo dentro do caixão descer na tumba, eu ouço o barulho das cordas, e eu começo a gritar que me tirem, aí eu acordo. Foi só um sonho. No dia seguinte eu deito e durmo tudo de novo. Aquele sonho se repete, ou a pessoa sonha se afogando. É uma onda enorme que vem, e a pessoa vem aquela onda, e ela se afoga novamente. Existem muitas pessoas que sonham com o passado, em que elas se enxergam em determinadas circunstâncias, que seriam circunstâncias das quais elas já viveram. Elas se veem em campos de batalha. É eu fechar os olhos para dormir, eu me vejo num campo de batalha, andando entre corpos. Eu vejo que eu estou na batalha. Dorme, acorda. Outros dormem e têm sonhos repetitivos, fugindo, correndo. O que seria isso? No conceito da doutrina espírita, esses sonhos poderiam ser histórias do ontem, armazenadas no psiquismo, porque são clichês que não foram resolvidos. Não deve ser muito fácil de esquecer você ser enterrado vivo, gritando que você está vivo e as pessoas enterrando você. Não é que você esteja vivo, é que quando chegou a hora da morte, o espírito não conseguiu entender que o corpo era uma coisa e ele era outra. E quando veio a morte, ele disse: não, eu estou vivo. Não estava mais, estava mortinho da Silva. Mas aí ele não conseguiu sair, ele ficou preso. Então as pessoas foram lá, mediram o batimento cardíaco. Eu estou esperando, não, esse aqui está morto, em terra. E realmente estava.
e ele não conseguiu se desprender. O corpo desceu na tumba e ele se achando vivo, porque ele se via vivo, mas o corpo estava morto, não entendia uma coisa ser diferente da outra, se agarrou no corpo. E aí fica gritando, achando que está preso dentro do corpo físico. Essas experiências do passado, elas são razoavelmente comuns. Nós temos muitas pessoas que revivem experiências do ontem na questão dos seus sonhos. Dorme e volta para o ontem. Geralmente os sonhos, quando eles se repetem muito, referentes a uma cena do passado, é de se questionar a possibilidade que isso realmente possa ser uma experiência do ontem que está viva dentro de nós. De tal forma que há alguns autores que dizem, não, ele não é passado, ele é presente, porque se ele fosse passado, já tinha passado. Se o passado não passou, porque ele não é passado, ele continua presente em você. E existem realmente experiências que nós vivemos em outras épocas, no conceito espírita, e que isso não ficou resolvido em nós. E isso continua voltando. E eu continuo vivendo essas experiências repetidas vezes. Por essa razão, então, uma das situações que podem promover no homem a percepção do ontem durante o sonho são os traumas, os clichês que a gente armazenou, ou então, como no primeiro caso que citamos, a gente mexeu em alguma coisa e essa mexida acabou resgatando uma história que estava sepultada dentro de nós e que ela volta na nossa mente. Há pessoas que possuem uma capacidade muito mais nítida de realizar esse trabalho de resgate do seu passado. Outros não lembram quase nada, não sonham com nada. Nunca me sonhei de outro jeito, nunca me vi nada. Nem sonho direito, sei lá se eu durmo, se eu sonho. Quando eu já vi, já acordei. Mas tem gente que tem uma tendência a ter sonhos repetitivos com histórias do ontem. Um segundo tipo de sonho que existe relativo aos sonhos espirituais são os sonhos que dizem respeito ao nosso presente. São sonhos que, segundo o conceito espírita, não seriam experiências do ontem que eu estaria lembrando ou que de repente alguém tivesse mostrado para mim numa tela. Não. Os sonhos presentes, eles se referem a experiências reais e objetivas vivenciadas pelo espírito no estado de vigília enquanto o corpo dorme. O corpo dorme, o espírito fica em vigília e o espírito em vigília se desprende do corpo. E ao se desprender do corpo para viver uma experiência espiritual, ele não vai resgatar um passado, ele vive uma história do presente. E você sonha com uma coisa que não é que aquilo aconteceu no século XIX, no século XV, antes de Cristo, sei lá. É uma coisa vivenciada durante aquela noite. É uma experiência que você viveu naquele dia. É um encontro real e objetivo acontecido durante aquela madrugada, aquela noite que você dormiu. São os chamados sonhos espirituais referentes a experiências presentes. Como se dá isso? Eu perdi de repente um parente, e daí quando chega a noite, eu vou deitar para dormir, e aí à noite eu sonho com meu parente. Eu vejo minha mãe, ela conversa comigo, ela me fala algumas coisas, eu recolho as informações que ela me traz. E quando eu faço isso, eu estou, na verdade, vivendo uma experiência que, segundo as obras doutrinárias, é uma experiência real e objetiva, factual e realmente real, aonde eu vivi e encontrei com essa pessoa. Então, os sonhos presentes dizem respeito a desprendimentos em que o corpo dormiu e o espírito saiu, e eu tive a chance de encontrar alguém do lado de lá. Esses encontros, eles podem ser de pessoas
ligadas a nós e que vêm nos procurar para nos socorrer. Nossos espíritos familiares que nos amam e que partiram antes de nós, que aparecem e vêm nos trazer notícia, vêm conversar, trazer uma informação em que diga assim: minha filha, eu estou bem. Olha, avisa para as pessoas que eu estou bem. E aí você acorda assim: minha mãe veio me visitar. Ela estava bem, eu vi, eu conversei com ela e tal. E isso são experiências muito comuns. Outras experiências muito comuns desses sonhos presentes é a nossa capacidade de nos encontrarmos com os nossos mentores mesmo. Pessoas que a gente nem conhece dessa existência. Não sei nem quem é. Não lembro de quem é meu mentor. Minha mãe eu sei quem é, que ela estava aqui, desencarnou, eu sei quem é. Mas às vezes você dorme, se desprende do corpo e você vai encontrar com um espírito que tem um vínculo com você de muitos séculos. Você não conhece ele dessa. Não faz a menor ideia de quem seja. Mas ele vem e diz: olha, eu vim conversar com você. O que você está fazendo é muito perigoso. Você está mexendo num lugar que você não tem noção. O que você vai fazer pode lhe trazer um prejuízo muito grande. Não vá por esse caminho. Evite entrar por essa via. Não faça isso com você mesmo. E aí ele vem nos trazer algumas lições para que a gente consiga agir com mais acerto. De outras vezes eles vêm para dizer: tenha paciência, suporte um pouco mais. Não vale a pena desistir no meio da jornada. Lembre-se que você está aqui exatamente para vencer essa dificuldade. Que o maior desafio dessa existência é você vencer isso que você está querendo fraquejar. Não faça isso, não desista, avance um pouco mais. Isso também pode acontecer. Esses encontros com essas entidades espirituais, os nossos mentores, são encontros muito importantes. Por quê? Porque segundo o que a doutrina espírita nos traz de informação, todos nós, quando renascemos, trazemos uma programação espiritual para cumprir. Um conjunto de propósitos, de vitórias interiores. Não são vitórias materiais no mundo físico, são vitórias internas. De vencer a vaidade, de vencer um relacionamento difícil, de conseguir me reconciliar com uma pessoa do meu círculo familiar, de vencer uma imperfeição moral miserável que eu arrasto. Às vezes a gente tem uma preguiça louca, uma preguiça desgraçada que não consegue levantar. Tá doido, 9 horas da madrugada, você está brincando que eu vou levantar uma hora dessa? Então, às vezes assim a pessoa arrasta uma preguiça louca. E essa existência, de repente, a grande luta vai ser vencer essa preguiça, que é aquela preguiça gigante, pré-histórica, que está agarrada nas costas do sujeito, e ele vai ter que se desvencilhar dessa preguiça. E os mentores vêm para nos dar aquela coragem: não faz isso, não desiste, vai para frente, vamos embora e tal. Só que nem sempre essas conversas, elas ficam objetivamente registradas. Nem todas as vezes que você encontra com a mãe, com o pai ou com o mentor, você acorda de manhã e: gente, falei com o meu mentor. Olha, ele é espetacular, tem o cabelo assim, usa um negócio, uma toga desse jeito, o nome dele é tal, ele falou comigo, ele até fala assim, até assim na língua. A gente não vai lembrar detalhes, não vai lembrar detalhes. Às vezes a gente não lembra, porque o mais importante nessas circunstâncias não é você lembrar das questões do contorno. O mais importante é você lembrar da mensagem. Então a gente dorme, às vezes, tomada uma decisão. Amanhã fulano vai ver o que eu vou fazer com ele. Amanhã ele vai ver. De amanhã não passa. E você dorme fungando. Chega de noite, você descansa. Quando dorme, os espíritos se aproximam. Minha filha, faça isso não. Não ponha a perder. Faça isso. E tal, aí vai, argumenta com você. Quando a gente acorda de manhã, não lembra que sonhou.
Não lembra se foi o mentor, não lembra se foi a mãe, se foi o pai, sei lá quem foi, mas a gente acorda com outro ânimo e diz, coitadinho dele, o bichinho, o que vai ser dele? Aí desfaz o que tinha dito que ia fazer, retoma o caminho e segue, mesmo que não lembre, mas alcançou o objetivo. Não, você às vezes não tem essa consciência. Eu vou contar uma história que está numa obra do André Luiz. A obra do André Luiz conta uma história, entre os vários casos, conta a história de uma moça que era casada com um rapaz e tinha uma vizinha que estava interessada no cara. Normal? É? Nada diferente. Então aqui ela era casada com um cara e a vizinha estava interessada no cara. Aí o que a vizinha fez? A vizinha foi, como toda boa vizinha, foi nela e disse, tu tá sabendo? Olha, teu marido anda aprontando. E começou a dizer para ela uma série de coisas que, neste caso, não era verdade. E ela, quando ela ouviu isso que a vizinha disse, ela ficou extremamente, como se diz na gíria, ela ficou pilhada. Aí ela disse, não, mas um tal... E ela ficou não, amanhã não me escapa, ele vai ver o que eu vou fazer e tal. E ela decidiu que ela iria romper com o marido. Aí, foi dormir, sonhou que, de repente, a mãe apareceu para ela. Aí disse, minha filha, olha... não faça isso e tal. E a mãe conversava com ela, só que ela estava mais ou menos assim, nem meio lá, meio cá. Não estava nem totalmente dormindo e também não estava totalmente acordada, ela estava meio grogue. E a mãe conversava com ela e ela não conseguia registrar. E a mãe dizia, minha filha, presta atenção, não faça isso e tal. E a menina, meio sonolenta, não conseguia registrar o que a mãe dizia. Depois da mãe fazer várias tentativas e não conseguir sucesso, a mãe então disse, se você não está prestando atenção, então presta atenção para o que eu vou te mostrar. Aí a mãe pegou e criou um quadro para ela enxergar. No quadro, ela via ela com o marido e alguém vinha com uma taça, uma taça com veneno e uma cobra enrolada na taça, e a pessoa oferecia a taça com veneno para ela. Ela, então, viu a cobra se aproximar da taça, a cobra se trançava na taça, e aí ela foi ficando fixada, que aí uma imagem é mais fácil. E ela ficou olhando aquela imagem, e de repente a cobra, vendo, aparecia ela e o marido, e a cobra então virando, abria a boca, e a taça caiu. Quando a taça caiu, quebrou, e no que a taça quebrou, ela acordou. E ela fez a leitura exata. Tem uma cobra querendo interferir na minha relação com meu marido. Ela não lembrou da mãe, ela não lembrou de nada, não soube o que a mãe disse, mas ela registrou a imagem. E os pensamentos que a mãe havia tentado colocar na cabeça dela, sem talvez muito sucesso, mas o que a mãe conseguiu fazer foi suficiente para que ela dissesse, nossa, não é isso. E ela então, em função do sonho mais ou menos lembrado, ela tomou essa decisão. De outras vezes, os espíritos se valem das nossas próprias crenças, das nossas próprias verdades relativas. Então, de repente, uma pessoa está querendo fazer alguma coisa, e um espírito benfeitor, uma mãe, uma benfeitora espiritual, chega durante a noite, quando a pessoa está dormindo, e diz, olha, não faça isso e tal, e vai fazer o aconselhamento para essa pessoa. Ela fica olhando aquela pessoa, aquele espírito, e quando ela acorda,
ela lembra da mensagem, mas ela não lembra quem foi. Mas ela sabe que um espírito de uma certa evolução, que era uma coisa que transmitia para ela uma sensação de superioridade, deu a ela uma orientação. E de acordo com a crença que essa pessoa tem, ela pode colocar no lugar dessa mentora quem a crença dela diz que é. Ela pode, por exemplo, dizer assim: gente, eu sonhei com Santa Teresinha. Do jeitinho que é essa imagem aqui, ó. Até esse lascadinho na cabeça, ela tinha assim, fora. Por quê? Porque a pessoa tem aquela crença de que é aquilo. Então ela diz: eu falei com Santa Teresinha. Ela estava com aquele terço assim jogado na mão. E ela falava comigo e ela dizia a coisa assim. Por quê? Porque na crença dela, a ideia de um espírito que é protetor e que guarda é a pessoa de quem ela é devota. Então ela coloca a Santa Teresinha. Às vezes, o mentor não é o pai, mas a pessoa diz: eu falei com meu pai. Nem era o pai, era o mentor. Mas como ele tem uma relação de filialidade com aquela entidade, a nossa crença pessoal diz: meu pai veio e me disse isso. Não foi o pai. Por quê? Porque a gente acaba misturando, acaba criando alguns embaraços para o entendimento mais exato do que seja. Por isso, existem sonhos que são presentes pela relação com essas entidades. Mas nem sempre é assim. Existem sonhos espirituais do presente que não são, infelizmente, vinculações nossas com entidades positivas. Podem ser com entidades negativas. Você, de repente, está passando por um processo de tristeza, de dor, de amargor, de decepção, de desilusão, uma tristeza profunda. E aí você diz: eu vou tentar dormir. Estou tão triste. Aí vai, chega no quarto, já todo trêmulo, ou toda trêmula. Aí pega aquela bandinha de Rivotril, né, para tomar. Aí quebra: vou comer só um quarto. Aí toma só um quarto para ver se dorme, porque passou a noite em claro ontem. Aí vai: eu estou tão triste. Aí dorme. Quando dorme, a pessoa pode dormir junto com o corpo, mas eu posso ter uma experiência espiritual em que entidades que não gostam de mim podem se aproximar, se aproveitando da sintonia que eu ofereço. Essas entidades podem chegar e dizer: minha filha, para você não tem mais jeito. Eu, se fosse você, largava era tudo. Não luta mais não. E aí começa a botar pilha em você de uma coisa que você sozinho já está quase convencido, mas falta só um pouco mais de coragem. E aí, quando você acorda de manhã e diz: nossa, para que eu vivo, meu Deus? E aí fica olhando numa tristeza, não sei para quê. Aí já acorda num mau humor miserável. Por que, Senhor, tanto mau humor? Não é? E ainda fica irritado com os que acordam: bom dia, bom dia. Nossa, como é que pode acordar desse jeito? Porque a pessoa está debaixo, de repente, de uma influência dessa natureza, que retira de nós algumas crenças, alguns sonhos. Daí a gente pode realmente ser presa desse tipo de experiência. Essas experiências desse tipo negativa, elas podem acontecer por duas razões. Ou eu tenho um espírito que não gosta de mim e que quer o meu mal e que vem botar ainda mais pilha naquilo que eu quero fazer. De repente a gente está aborrecido com alguém: olha o que ele fez, não sei o quê. Aí a pessoa vai dormir, o espírito que não gosta de nós diz: te vinga, menina, acaba de vez com ele e tal. E a outra pega a corda. Por quê? Porque a entidade já não gosta da gente e vem estimular porque quer ver a gente fazer bobagem. Então pode ser que eu tenha um espírito que se vincula para tentar nos atrapalhar, porque não gosta de nós e por isso ele vem nos perturbar. Mas tem vezes que a gente se vê perturbado por um espírito que ele gosta de nós.
mas ele gosta, não, mas ele é triste. É um espírito sofredor que vem igual a gente. Às vezes, eu estou tão triste, e o espírito, e eu que estou mais ainda. Ele não quer ser o mal. Ele não quer ser o mal, mas um espírito triste, encostando em alguém triste, é uma tristeza, né? Porque ele pode influenciar esse processo e produzir um sofrimento desnecessário. Então, quando a gente dorme, você pode ser vítima desse processo de perturbação. Solução. Oração. Solução, oração. Prece. Orar antes de dormir. Para que você consiga manter a sintonia com os bons espíritos. Quando a gente dorme e fica muito perturbado, vamos ficar esperto que pode estar acontecendo isso. Mas às vezes a gente está tão perturbado que eu não consigo nem orar. Porque quando eu vou orar, vem 1000 pensamentos na minha cabeça, aí eu já começo a pensar na panela no fogo, aí eu começo a pensar que eu estou triste, eu não posso orar e tal, e quando eu vejo eu já me dispersei. Se não está conseguindo, canta. Mas escolha uma música boa, pelo amor de Deus. Pega umas músicas, tem tanta música. A casa espírita tem muita música boa que a gente pode utilizar. Mas eu não estou dizendo com isso que tem que ser uma música espírita. Tem músicas muito boas em outras doutrinas religiosas que também são excelentes, que podem ajudar a gente a se fortalecer, já que eu não estou conseguindo orar, você fica ali fazendo pensando na letra da música, que é mais fácil você cantar uma música que você já conhece a letra, do que você ficar querendo criar uma oração que você tem que raciocinar para fazer. Às vezes você usar uma receita de... Vamos usar um Pai Nosso antes de dormir. Aí você começa um Pai Nosso que se perde, né? Pai Nosso, não sei, sai cachorro daqui, não sei o que tal. Aí não funciona muito. Então, às vezes, uma música pode ser um bom instrumento. Uma música pode ajudar. O importante é a gente tentar, tanto quanto possível, perder essa vinculação negativa, para ajudar a gente a levantar. Não é? Mesmo que a gente não lembre de quem foi a entidade que se manifestou, quem foi que a gente conversou, isso não importa. Isso é o mais importante. Ai meu Deus, quem será que eu sonhei hoje? Eu não estou lembrando quem foi e tal. Isso não é o mais importante. O mais importante é a gente, quando acordar renovado e no propósito de ser melhor naquele dia do que foi na véspera. Quando a gente acorda amargurado, a gente tem que começar a ficar esperto. Que a gente pode estar dentro de um processo de sofrimento desnecessário. Então, os sonhos que podem ser espirituais ou mentais, nos sonhos espirituais eu tenho os sonhos que são oriundos do passado, experiências do passado que retornam. Eu posso ter experiências do presente, que eu estou vivendo naquela noite, perseguições, espíritos que correm atrás de mim, coisas que eu estou vivendo que são daquele dia mesmo, o cara está correndo atrás de mim mesmo. E o terceiro tipo de sonho que a gente pode ter espiritual, por lógica, se o primeiro era o passado, esse é o presente, o outro só pode ser os sonhos futuros. É você sonhar com aquilo que ainda não aconteceu. É a gente sonhar com o futuro. E às vezes quando a gente sonha diz assim, mas se eu sonhei com o futuro, então o futuro já existe e eu vou só cumprir tabela para executar uma coisa que já tem? Então cadê meu livre-arbítrio? O conceito do Espiritismo é que o futuro não existe. Mas se o futuro não existe, como é que eu sonhei com aquilo que vai acontecer? É porque a gente não sonha com o que vai acontecer. A gente sonha com as possíveis hipóteses daquilo que possa vir a acontecer. Eu tenho uma amiga que a mãe dela separou do marido. O casal se separou. E o casal, quando se separou, já eram idosos. A filha, quando o casal se separou, já tinha filhos adultos. E o casal se separou numa condição assim, né?
A mãe ficou profundamente magoada porque o marido se separou por conta de uma moça bem mais jovem do que ela, uma exceção. E aí ela ficou sozinha quando o marido a abandonou. E ela sempre foi uma mulher razoavelmente equilibrada, ela nunca foi uma mulher assim, que demonstrasse que ela tinha algum tipo de problema psicológico. Mas quando ela perdeu o marido e quando ela se deu conta de quem era a menina que o marido tinha achado, ela passou a nutrir um ódio tão grande pelo marido e pela menina que era uma coisa absurdamente doentia. Ela não podia encontrar, ela agredia, e a filha tinha que se meter, e era aquela coisa, era uma experiência horrível, horrível. E a filha sempre muito preocupada com a mãe, E a mãe não falava de outro assunto, sentava na mesa para comer, já fungava, né? Estou aqui lembrando do teu pai, aquele miserável. Porque não sei o quê, porque eu estou aqui, mas ele está bem bom lá com aquelazinha e tal. E ela não conseguia sair, ela não patinava, ela não conseguia mais trabalhar. A mãe, embora já tivesse uma certa idade, era uma baita professora, então tinha uma experiência enorme, e nem isso conseguia. Ela perdeu o interesse pela sala, não queria mais saber de educação, que rompeu com tudo, e a filha tentando, e a mãe, não quero mais saber de nada, eu estou pensando naquele. E a filha começou a ficar muito preocupada com a mãe, e ela entrou num processo realmente muito perigoso. E um dia a filha sonhou. Que via a mãe dela com o cabelo todo desgrenhado, amarrado numa cadeira com uma camisa de forças, sem a dentadura de baixo e sem a dentadura de cima, a boca sem nada dentro, completamente louca, gritando, grunhindo dentro de uma sala. E aí a filha, que era espírita, disse: mãe, eu preciso contar para a senhora um sonho que eu tive com a senhora. Aí ela contou o sonho. Olha, eu sonhei isso. Isso é uma possibilidade. Se a senhora seguir nessa rota, a senhora tem grande chance de ficar desse jeito. Eu quero saber se é isso que a senhora quer, porque eu lhe vi. Eu vi a senhora louca, completamente dementada, dentro de um quarto, de um cubículo, de um sanatório, minha mãe. Eu não quero isso para a senhora, mude de pensamento. Deixe ele para lá, tire da sua cabeça, tire essa mágoa. E aí, esse sonho foi fundamental para que a mãe se desse conta do caminho que ela estava indo. O sonho não se realizou. Ela devagarinho foi se aprumando, foi tentando retornou às suas atividades e seguiu sua vida. O sonho não aconteceu. Porque os sonhos do futuro não são necessariamente destino traçado, são possibilidades. Então a gente sonha assim: eu sonhei você grávida, mas ainda vai engravidar. Aí a outra diz: sonhou grávida? Pois então vou tirar meu útero. Vai, pá, tira o útero, agora quero ver engravidar. Realmente não vai engravidar, realmente não vai. Por quê? Porque os sonhos são fragmentos de um planejamento que vai acontecer, ou de possibilidades que venham a acontecer. Mas é lógico que isso está sujeito à lei de causa e efeito. E se nós manipularmos o nosso livre-arbítrio de uma forma ou de outra, aquilo pode acontecer ou não. Eu vi você em tal lugar assim, tal, e diz uma coisa, e a pessoa pode, diante dessa informação, tomar a decisão de seguir pelo caminho, se aquilo for bom, seguir por aquele caminho. Olha, eu vi você e tal, então eu vou por essa via. Ou eu vi isso, então eu não quero essa via, eu pego outra via. Os sonhos, portanto, futuros, não são destinos, porque a história ainda não está escrita. Os sonhos vão acontecer se forem para acontecer. E além do sonho passado e do sonho presente e do sonho futuro, que compõem as formas de sonhos espirituais, existem os sonhos mentais.
Os sonhos mentais não são sonhos que sejam decorrentes de experiências com os espíritos. São sonhos decorrentes da nossa própria mente, da carga de estresse que às vezes a gente passa, e aí você, durante a noite, acaba sonhando com aquilo que está profundamente armazenado na sua mente, e há uma descarga desse sonho mental, e você acaba tendo uma experiência desse tipo. Por exemplo, o sujeito vai assistir A Hora do Pesadelo 3, e de noite o Fred Krueger faz uma visita para ele com aquelas unhas. Então, não necessariamente é uma experiência real. Pode até ser que um espírito se aproveitando da experiência e tal, se apresentando como Fred Krueger, veio para perturbar você. Pode ser. Mas é bem provável que a gente apavorado vai assistir O Chamado, com a Samara chamando você de dentro do poço. Aí você quer depois dormir e não vê a Samara. Não tem como. Você acaba sonhando com ela. Resultado, os sonhos mentais são essas coisas. O cara passa o dia inteiro agora montando o imposto de renda. O dia inteiro e faz conta. Quando ele dorme, ele vê aquele monte de número do imposto de renda passando, aquele monte de coisa. Por quê? Porque a mente está tão cheia daquilo que ele sonha com os relatórios que ele está fazendo. Ele sonha com o trabalho, porque aquilo ficou armazenado na cabeça dele. Então, à noite, aquilo volta, aquilo rebobina. São aqueles sonhos que acabam vivendo nas nossas vidas. Resultado, na visão do Espiritismo, essas seriam basicamente, didaticamente, as principais formas do nosso comportamento durante o sono. O importante disso é a gente perceber que nós não estamos sozinhos. Que às vezes diz assim, nossa, mas eu fiz um planejamento espiritual e me jogaram aqui, eu estou abandonado. Eu não sei nem se eu estou certo, se eu estou errado, só vou saber quando eu morrer. Eu vou chegar lá e dizer, você não cumpriu, foi nada, mas não é maldade, poxa. Eu vim para cá, ninguém me falou nada, e chegar lá, vai conferir, vai fazer o meu checklist para saber se eu acertei ou não. Não é assim que o Espiritismo diz. O Espiritismo diz que todas as noites nós temos a possibilidade do reencontro, de discussão com os nossos mentores, de avaliação, de reapontar de bússola, de reflexão sobre as nossas vidas e de redesenho de caminho. Porque ninguém pense que os mentores estão lá para dizer, não, meu filho, seu planejamento é esse, você vai encaixar aqui, queira ou não queira. Eu vou arrastar você e botar na trilha nem que você não queira. Não. É para a gente ir aproveitando. Você tinha um planejamento, você tomou uma decisão que não deveria ter tomado, tudo bem, tomou já, não foi? Vamos então ver como é que a gente trabalha agora com essa decisão que você tomou. Como é que a gente aproveita o seu desenvolvimento espiritual na decisão tomada. Tomou outra que não deveria, não faz mal, a gente aproveita nessa. E assim vai se aproveitando tanto quanto possível as pessoas para que elas tirem o melhor proveito possível do tempo na Terra, ainda que ela não tenha acertado plenamente dentro daquilo que teria para viver. Então, não estamos sós. Não estamos sós. Nossos mentores estão conosco. Nós é que muitas vezes não os buscamos. Embora desde o tempo que a gente estava em outras expressões do cristianismo, as nossas mães, quando criança, a gente era garotinho, juntava as nossas mãos e dizia, vamos, meu filho, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, etc. Que era, naquela época, já uma tentativa de manter essa conexão para que nós aproveitássemos da melhor forma essa oportunidade extraordinária de nós nos sentirmos guardados, protegidos e amparados por Deus a partir daqueles que nos amam e que do lado de cá, do lado de lá, torcem pelo nosso sucesso do lado de cá, a fim de que a gente consiga tirar o melhor proveito possível dessa existência e retornarmos para o mundo espiritual na condição de termos vencido a grande batalha de lutar contra nós mesmos e conseguirmos implantar dentro do nosso coração virtudes que nós não tínhamos quando chegamos aqui. Esse é o grande objetivo e razão maior pela qual os sonhos são o grande elo nosso do mundo físico com o mundo espiritual que Deus nos deu para que a gente use da melhor maneira possível. Você acompanhou a palestra
Sonhos. Expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida em 17 de março de 2016, na cidade de Porto Velho, Rondônia, na Federação Espírita de Rondônia.